Numa ação sem precedentes na história, mais de 100 padres alemães protegidos pelos seus bispos fizeram, nesse último dia 10 de maio, uma jornada de bênçãos para casais homossexuais dentro de igrejas católicas. O que nós podemos pensar a respeito disso? Meus caros, essa é uma ação sem precedentes na história da igreja e na história das heresias. Por quê? Que hajam padres e bispos que se apresentem ainda como católicos e que façam uma ação pública e notória dessas em escala nacional é algo que nunca aconteceu antes. Mas como nada de importante, nada de sumo se faz de repente, tudo isso faz parte de um contexto. O que é esse contexto? Caso os senhores não tenham acompanhado as notícias do ano passado, ocorreu o Sínodo da Alemanha, do qual até o canal amigo nosso do professor Armando Braille comentou muito bem a respeito. O Sínodo da Alemanha foi um conjunto de reuniões dos bispos que estabeleceu o caminho sinodal a ser feito na igreja na Alemanha. O caminho sinodal é o seguinte: é um conjunto de medidas e objetivos que devem ser efetuados na igreja, dentro da Alemanha, para modernizar a igreja, em resumo. Então quer dizer o quê? Ordenação de mulheres como sacerdotisas, abolição do celibato dos padres, licitude baseada na amoris laetitia de se dar comunhão para pessoas que vivem em adultério, em segunda, terceira, qual que seja a união, possibilidade de se dar também a comunhão para protestantes, como se fosse o pão da ceia deles, né? E mulheres governando paróquias e uma igreja igualitária e autogestionária, quer dizer, que se governa a si própria. Tudo isso é embasado na concepção da colegialidade do Vaticano II, que define que o poder supremo da igreja está nas mãos do Papa e dos bispos em comunhão com ele. Como essa é uma expressão ambígua, porque se há um conflito entre o Papa e os bispos, eles estão equiparados, dá a ideia sim de um governo colegial, não a concepção de que o Papa manda e os bispos têm que obedecer. E alguém pode dizer, não, mas isso é letra do concílio, tem a questão da interpretação. Desde que, por exemplo, Paulo VI fez a Humanae Vitae, proibindo os métodos de anticoncepcionais, em nome da colegialidade, a Conferência Episcopal Holandesa, isso lá nos anos 70, declarou que não aceitava a Humanae Vitae e não ia obedecer a esse ensinamento. E outras conferências europeias também fizeram o mesmo. E o Papa não fez nada, não puniu ninguém. Resultado é que aí se ficou consagrada, na prática, a concepção de que o Papa manda. As conferências episcopais obedecem se quiser. E o Sínodo da Alemanha quer apenas oficializar essa ideia de que em cada país, os bispos do seu país governam a igreja como quiser e aceitam ou rejeitam o que vem do bispo de Roma da maneira que eles bem entenderem. Então, feito esse caminho sinodal, que inclusive o Dom Betzing disse que ano passado tinha sido elogiado pelo Papa Francisco, agora, se toda a questão do caminho sinodal, eles sempre pegam um ou dois pontos para então propagandear os objetivos do conjunto. O ponto que pegou dessa vez foi a questão das bênçãos para casais homossexuais. No mês de abril, a Congregação da Doutrina da Fé fez uma resposta dizendo que isso não é possível. Inclusive, eu já vou dizer as razões em seguida para quem não conhece bem a doutrina da igreja, não é católico, enfim. Os bispos da Alemanha, por sua vez, 230 senhores teólogos, mais de 100 padres, e a resistência dos bispos capitaneada pelo Dom Franz Josef Overbeck, declararam que não aceitam esse responsum da Congregação para a Doutrina da Fé, de modo que iriam sim fazer no dia 10 de maio, já para profanar
uma lembrança oriental de que seria o dia em que Deus fez a aliança do arco-íris com Noé, que é a aliança do perdão e da misericórdia, para quem sai do pecado. Então fariam essa jornada de bênçãos. E fizeram. Advocates for LGBT Catholics around the globe. The response has been particularly acute in Germany, where the German Church has been at the forefront of formally opening up debate on such issues as the Church's teachings about homosexuality. The Church services celebrating blessings of gay unions are the latest escalation in tensions between conservatives and progressives. O problema aqui, caso alguém não seja católico, não entenda, é que a igreja não pode abençoar o pecado, não pode abençoar um instrumento de pecado, não pode dizer para um viciado que vai abençoar a seringa dele, não pode dizer para um criminoso que vai abençoar a arma dele. E aí você já vai me responder, mas então você está comparando os homossexuais com criminosos? Não, eu estou comparando pecadores com pecadores. Aí você também vai me dizer o seguinte, mas que farisaísmo, Cristo veio para os pecadores. Exatamente. E sabe, um dos trechos mais belos do Evangelho, que é quando Cristo não deixa que apedrejem a mulher que foi flagrada em adultério, ele diz então para ela no final, ele tinha dito, né, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí as pessoas foram embora, ele então levantou a mulher, estava no chão, e disse a ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno. E todos param de contar a história aqui. Mas as últimas palavras de Cristo foram, vá e não peques mais. É isso que a igreja pede para todos os fiéis, incluindo os fiéis que têm a tendência homossexual. Porque tendências para certos pecados todos nós temos. Cristo se mostrou inteiramente misericordioso para converter aquela mulher, assim como com prostitutas, com cobradores de impostos, chamando para uma vida nova. Então, não é como, por exemplo, faz o padre Lancelotti, padre abertamente comunista, vai na Cracolândia, ótimo, dá uma alimentação para os viciados, etc. Mas não faz esforços para retirá-los dessa vida. Não é evangelização, isso é demagogia. O foco do apostolado é em retirar a pessoa do pecado, em retirar a ovelha perdida da lama, em oferecer uma vida nova a ela. Ah, mas e se a pessoa não quer? Bem, aí nós temos o outro exemplo de Cristo. Vendo dentro do templo de Jerusalém, dentro da igreja da época, os comerciantes que faziam lá todas as negociações, venda de animais por sacrifícios, ele viu que aquelas pessoas eram empedernidas naquela concepção materialista e lucrativa da religião, e ele não teve dúvidas. Você quer pecar dentro da igreja, de modo que a igreja não só coexista, mas inclusive elogie o seu pecado, fora daqui. Nosso Senhor Jesus Cristo pegou o látego e expulsou todos os vendilhões do tempo à força, porque há um momento da misericórdia e um momento da justiça. Voltando ainda para a questão dos homossexuais, por que a igreja não pode fazer essas bênçãos? Porque do mesmo modo que não se pode fazer bênçãos de casais em segunda união, que é uma outra pauta do sínodo dos alemães. Porque assim, a igreja exige a castidade dos seus fiéis. Que hajam quedas, cair em tentação, fraqueza, isso é outra história. Mas ao menos um desejo e um esforço mínimo para praticar de fato a castidade. Um esforço proporcional para romper com o pecado mortal. Então, brevíssimo catecismo sobre a castidade é que assim, o ato sexual ele é feito, é bom, criado por Deus, etc., para a perpetuação da espécie. De modo que o homem e a mulher que então tem o ato sexual, isso deve ser aberto à vida, e quando há um momento da criação dos filhos, é óbvio que a criação só pode ser feita dentro de um contexto familiar. De modo que, quando nasce uma criança, nasce já a obrigação de dar uma boa educação a ela, de modo a torná-la filha de Deus. E isso só pode ser feito num contexto estável.
Por isso já o surgimento dos filhos decorrente das relações sexuais já deve vir num contexto dentro de um matrimônio já com uma estabilidade. Por que que hoje é a época da ansiedade, da depressão e do suicídio, sobretudo entre jovens? Porque os jovens, e isso já há várias gerações, não têm família. São criados num contexto completamente de dissolução da família, de divórcio, se encaminhando para o amor livre, e não tem referências, não tem bases, não tem estabilidade. Por que que não tem família? Porque ninguém pratica castidade. É evidente. Porque uma pessoa que desde a juventude se acostuma a, a não cuidar da castidade, aí já tem uma certa idade e começa a ver pornografia, seja nas revistas antigamente, seja nos vídeos da internet. Depois fazer o ato solitário e então ter namoros que evidentemente não vão ser castos. Depois escolher umas pessoas nos namoros, fazer um noivado, se casar, e se casar para tirar fotos e botar no álbum da família. É óbvio que uma pessoa com todo esse antecedente, ela não vai manter a fidelidade conjugal. Desculpa, mas isso é evidente. E quando a lua de mel vai se tornar lua de fel, e é necessário então que os esposos se suportem, se auxiliem, carreguem a cruz juntos, uma pessoa com essa formação evidentemente vai pular fora e procurar uma nova aventura. Você tem filhos? Bom, o problema não é meu, é das crianças. Então é evidente, é um cenário de dissolução da família onde a igreja não pode abençoar isso, por isso que a igreja não aceita o divórcio e por isso que a igreja que pede isso de todas as pessoas, pede de modo especial das que têm tendência homossexual. Se não tem interesse, se não tem possibilidades da constituição de uma família, seja viva a castidade no celibato. É perfeitamente possível ser feliz no celibato. Só que é claro, as pessoas podem dizer, mas isso é um moralismo, isso é um rigorismo. A questão é que tudo isso tem que estar, para não cair numa questão de moralismo, é dentro do contexto que é abandonado por todos esses clérigos modernistas, que é o de vida espiritual, é de alimentar a alma com coisas nobres, puras e elevadas. Aí se tem condições de praticar a pureza, lendo Vidas dos Santos, lendo a Sagrada Escritura, bons, bons tratados, tendo práticas de piedade, missa, confissão, comunhão, rosário, via sacra, é todo um contexto de elevação do espírito, onde se torna possível e, dentro até certa medida, muito mais fácil a prática da pureza. Isso a igreja pede de todos e também daqueles que têm tendência homossexual. Não quer isso, não aceita isso, vendilhando o templo, fora daqui. Simples. Tudo que está sendo feito agora na Alemanha, para quem conhece história, se percebe que apenas que tudo isso já estava sendo anunciado há mais de 100 anos numa heresia que foi condenada pelo Papa São Pio X na magnífica Pascendi Dominici Gredis, também na Nota Recherche Apostolique, que é o modernismo. Muito resumidamente, o modernismo do padre Loisy e padre Bonaiuti era uma doutrina que dizia o seguinte, sempre se afirmando de um modo ambíguo, dando a entender de que esses hereges eram católicos. Eles diziam que a igreja ficou para trás na história e ficou incapaz de evangelizar o homem moderno, na época o homem positivista e científico. A igreja ela precisa renunciar ao seu orgulho de achar que é a única religião verdadeira. Ela precisa compreender de que a religião, qualquer uma, é um fruto do coração humano em busca da comunhão com as suas origens, com o grande Criador do universo. De modo que todas as formas de religião são igualmente boas, igualmente falhas. Pode-se até dizer que a católica é melhor, mas os católicos precisam compreender que eles são apenas uma expressão válida do sentimento religioso que está dentro do coração do homem. Por isso, dizem os modernistas que a religião é a pessoa ser melhor dentro da religião que ela já tem. Doutrina, dogma,
liturgia organizada, hierarquia, direito canônico são criações humanas que vão prendendo o espírito humano e o tornando incapaz de amar. Porque o amor, segundo eles, não pode ser preso por leis e por moral. De modo que religião boa é fazer o bem, numa filantropia sentimental e humanista. Eles querem uma igreja espiritual, pneumática, vulgar, igualitária. O Papa São Pio X condenou essa heresia, fez de tudo para destruir ela, mas ao longo do século XX ela foi renascendo de outros modos. Dos anos 60 para cá se tornou a nota dominante da boa parte dos episcopados mundiais. Toda essa discussão em torno da situação da Alemanha, ela é embebida dessa concepção. Por que bênção aos homossexuais? Por que comunhão para protestantes? Por quê? Porque não pode ter regra, não pode ter lei. Isso já era algo anunciado pelo herege Joaquim de Fiore na Idade Média, quando ele dizia que em 1260 ia começar a Era do Espírito Santo, que as pessoas iam ser salvas pelo amor, não iam precisar praticar castidade, não iam precisar ser honestas, é só amar. E o amor aqui é uma palavra coringa, que quer dizer simplesmente não queira impor nada a ninguém. Faça uma filantropia, tenha um sentimentalismo, uma ideia de uma comunhão pessoal com Deus dissociada da prática dos mandamentos, que é o contrário do que ensina nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: quem me ama cumpre os meus mandamentos. Quem ama meu Pai cumpre os seus mandamentos. Agora, o que nós podemos fazer a respeito? O primeiro passo é rezar, mas em reparação. Mas apenas rezar não é suficiente. Nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a coragem de enfrentar a situação, por exemplo, pela denúncia, até compartilhando esse vídeo, para encarar o mal de frente. Porque como que nós vamos combater o mal se não temos coragem nem de admitir que ele existe na proporção que está tendo? Essas abominações nunca antes vistas na história da igreja por pessoas que ainda se declaram e que aos olhos do mundo são católicas. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu acho, pessoal minha, que a Santa Sé vai emitir alguma nota vaga, dizendo que isso é uma coisa errada, insinuando uma excomunhão automática, etc. Mas sem uma deposição direta e fulminante desses bispos e desses padres, pode-se falar que deu um cisma na Alemanha, pode-se afirmar o que for. O que vai estar consagrado é que o Papa não tem autoridade para nada e que cada bispo, cada conferência no seu país pode fazer o que quiser. Então, é uma situação catastrófica, porque isso não afeta a Alemanha. Isso cria um precedente que já está sendo admirado na Suíça, na Áustria, na Bélgica, e diz aos olhos do mundo inteiro que o limite do poder do Papa é circunscrito à Diocese de Roma. Então, se nós queremos combater isso, nós precisamos abrir os olhos para compreender que esse é um problema que vem do modernismo, que vem do abandono da tradição católica e que todos esses problemas na liturgia, no catecismo, no direito canônico, fazem parte dessa nova religião modernista que é a nota oficial e dominante de boa parte, se não da maior, do clero do mundo inteiro. Rezemos em reparação, rezemos pela conversão também da Alemanha, terra de Santo Henrique II e Santa Cunegundes, imperador e imperatriz que morreram virgens e que foram responsáveis pela conversão, por exemplo, de Santo Estevão, dos húngaros, terra de Hugo de São Vítor, o maior autor do simbolismo cristão, terra de tantas místicas, Santa Gertrude, Santa Hildegarda, Santa Luitgarda, que eram antigos germânicos de modo geral, que tiveram revelações. Rezemos por esse país, pelo seu retorno à fé católica e pelo esmagamento do modernismo que ameaça todos os católicos no mundo inteiro. Deus os abençoe, salve Maria.